Você sabia que o Cruzeiro já contratou jogador da liga mais competitiva do mundo? Você também sabia que o Cruzeiro já trouxe jogador de destaque da Champions League? Provavelmente não. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 6 jogadores que o Cruzeiro trouxe diretamente do futebol europeu. Antes de começar, peço para você deixar aquele likezão cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal. Eita, agora realmente o cara falou rápido, hein? Mas ajuda demais a engajar o like. Eita. Mas ajuda demais a engajar o vídeo, os outros vídeos e o canal também, principalmente. Então, deixa o like aí desde já para você não esquecer. Beleza? E se você não for inscrito, mano, tamo aí numa crescente gigantesca. Papo aí de mais de 1.300 inscritos nos últimos 28 dias. Então, se você não for inscrito ainda, cara, bora ser inscrito aí no canal, pô. Se inscreva e ative o sininho para sempre que sair de novo você ser avisado. Bora alcançar aí os 15k. E caso você queira concorrer a sorteios exclusivos de camisas oficiais do Cruzeiro, onde você tem muita chance de ganhar, por isso que é exclusivo. Além de ter prioridade para participar das lives aqui do canal, torne-se membro clicando aqui embaixo em seja membro. Mas ó, mano, se for virar membro, manda o número aí embaixo nos comentários para eu te adicionar nos grupos dos membros, beleza? Isso é muito importante. Sem mais delongas, digo bora e roda a vinheta. Em 2009, o Cruzeiro foi do céu ao inferno na Libertadores. O time fez uma excelente campanha na competição, mas na final acabou ficando com o vice-campeonato, num jogo que nenhum cruzeirense superou até hoje. Mas naquela partida, muitos consideram que o gol, o primeiro gol, saiu de uma falha de marcação do lateral esquerdo Gerson Magrão. E na época, seu reserva era o Sorin, mas que por conta de lesões e principalmente atritos com Adilson Batista, não era escalado. Então logo após a derrota na final, o presidente Zezé Perrella acertou a contratação de Gilberto, lateral esquerdo do Tottenham, da Inglaterra. Na época, com 33 anos, ele não teve uma boa passagem nos Spurs, tendo disputado 10 jogos e marcado 1 gol, mas acabou dando a volta por cima no Cruzeiro, tanto que Gilberto disputou a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. No final de sua passagem, ele disputou 133 jogos pelo Cruzeiro, marcou 21 gols e conquistou o estadual de 2011. Fica o destaque também para algumas questões extracampo, como um atrito público que ele e o meia Roger tiveram e também da vez que ele chegou a anunciar a aposentadoria, mas depois voltou atrás. Na metade do ano de 2012, o Cruzeiro, com seu então diretor na época, um tal de Alexandre Matos, que ninguém conhece, anunciou um reforço que vinha do famoso PSG, que na época começava a despontar como uma das grandes potências europeias após conquistar a Copa da Liga Francesa e a Copa da França em 2009. Concorrendo contra as equipes do velho continente, o Cruzeiro conseguiu vencer a disputa e contratar o lateral direito Ceará. Mas engana-se quem pensa que ele veio só por estar em fim de carreira e acabado, porque na edição anterior do Francesão, em 2011, o Ceará tinha sido titular da equipe. No Cruzeiro não foi diferente, chegou para ser o titular e ser uma referência em termos de liderança da equipe. Não à toa ficou no clube de 2012 a 2015, disputando 125 jogos e marcando 2 gols. Além da conquista do bicampeonato brasileiro consecutivo em 2013 e 2014 e um rural também em 2014. Essa aqui, sem sombra de dúvidas, foi uma das piores contratações possíveis que o Cruzeiro já fez, desde que foi anunciado até o final da sua passagem, porque já na apresentação via-se que não seria uma contratação que daria certo e eu já explico o motivo. Contextualizando, havia uma expectativa enorme para a chegada do Edmundo, porque apesar de não ter dado certo na Europa, jogando pelo Napoli da Itália, no Brasil ele com certeza deitava e rolava. Não à toa, já tinha feito 207 gols em 371 jogos disputados
por clubes brasileiros. Havia um papo até de que ele tinha que ser eleito o melhor do mundo em 97, quando jogou pelo Vasco e fez 42 gols em 51 jogos. Acabou que não ficou nem entre os 20 melhores. Mas enfim, sabe aquele papo que eu falei de que já na apresentação dava pra sentir que ele não ia ficar muito tempo? Então, é porque na coletiva em que ele estava sendo anunciado, ele brincou dizendo que se tivesse inúmeras propostas, como o presidente Zezé Perrella disse que ele tinha, ele escolheria jogar no Barcelona. Mas como teve do Cruzeiro, ele estava lá. Não deu outra. 15 jogos, 6 gols marcados e uma confusão gigantesca, porque sua saída aconteceu no vestiário após um jogo contra o Vasco, clube que ele sempre teve muita identificação. É que durante esse jogo ele foi muito ovacionado pela torcida vascaína antes, no decorrer e depois da partida. E aí, tendo perdido um pênalti nesse jogo, depois da entrevista ele disse que se fizesse o gol de pênalti também não ia valer de nada, já que o Vasco estava vencendo por 3-0. Se eu fizesse não ia valer de nada. Sim, aparentemente, nitidamente, veementemente, estupidamente, ele meteu essa. E aí, como eu falei, depois do jogo, ele foi meio que demitido, né? Pelo que falou o Zezé Perrella na entrevista, né? O contrato dele foi rescindido logo após a partida. Respeitou o Cruzeiro, que ele vai cuidar da carreira dele, de preferência no Vasco, porque um jogador que não pode fazer gol no Vasco, realmente é complicado trabalhar em outra equipe que não seja o Vasco. Mas e você, mano? Meteu esse dedão no like? No botão de se inscrever? Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo, então se não deixou, deixa o like aí embaixo. E se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para sempre ser avisado quando sair vídeo novo. Ah, e aqui um desafio para vocês, hein? Não esquece de comentar também quem você acha que são os 3 primeiros da lista, os 3 primeiros jogadores aí da lista, beleza? Aí depois você comenta quem você achava que era pra gente ver se você acertou ou não, beleza? Ah, e sem roubar, tá? Quem roubar aí vai... Quem roubar é corno, pronto. Na década passada, o Cruzeiro foi um dos times mais vencedores do futebol brasileiro. E no seu auge, em 2013 e 2014, revelou bons nomes das categorias de base. Um deles foi o volante Lucas Silva, que subiu profissional em 2012, mas veio se destacar no ano seguinte. E depois de 78 jogos disputados, de 2 títulos brasileiros conquistados, o jogador de 22 anos foi vendido por 45 milhões de reais ao Real Madrid da Espanha. Mas infelizmente, Lucas foi mais um caso de jogador brasileiro que se destaca aqui, mas não consegue se destacar na Europa. Não conseguiu se firmar no Real, não conseguiu se firmar no Olympique de Marseille da França e quase fechou com o Sport de Portugal, mas por conta de uma alteração cardíaca nos exames que ele estava fazendo, ele não foi aprovado e retornou para a Espanha. Apareceu na história então o Cruzeiro em 31 de janeiro de 2017, quando anunciou seu retorno por empréstimo de uma temporada. Mas nessa segunda passagem, apesar de bons lampejos em 2017 e 2018, ele foi deixado de lado várias vezes por Mano Menezes e não teve o mesmo rendimento da primeira passagem. Acabou que não teve um empréstimo renovado pela segunda vez, seu contrato com o Real acabou e posteriormente ele assinou com o Grêmio, onde está lá até hoje. Em 2013, o Málaga da Espanha fez uma das suas melhores temporadas da história. Isso porque o time conseguiu passar em primeiro na fase de grupos da Champions, desbancando o Milan inclusive, eliminar o Porto, que já foi campeão, e fazer jogo duro contra o Borussia Dortmund nas quartas, que inclusive o Borussia foi o finalista daquela edição, onde perdeu para o Bayern, que na final do Mundial fez um clássico aí contra o Atlético Mineiro, né? Com o time cheio de destaques, um desses destaques era o meia brasileiro Júlio Batista, que já havia passado por Arsenal, Real Madrid, Roma, Seleção Brasileira e foi multicampeão, ganhando Liga Espanhola, Copa América e Copa das Confederações. E aí, após a grande campanha do time espanhol na Champions, aquele tal de Alexandre Matos que eu falei, sabe? Que era um péssimo diretor e ninguém sente saudade dele, foi lá para a Espanha com uma missão: trazer o Júlio Batista. E não deu outra.
Júlio chegou ao Cruzeiro com uma grande contratação do time para a temporada. O homem foi até apresentado num carro forte num jogo do Cruzeiro no Mineirão. Mas acabou que a grande contratação, na verdade, se tornou coadjuvante nas conquistas. Isso porque Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, que na teoria eram os coadjuvantes, foram os destaques. Mas ainda assim, Júlio Batista teve a sua contribuição dentro de campo, marcando 16 gols em 53 jogos. Só que, como eu falei, o cara chegou para ser o craque do time, tanto é que recebia quase 1 milhão por mês. Ué, mas não é rival do Milan? Ah, é Rivaldo do Milan? Ah, beleza. Outra contratação que veio diretamente da Europa foi a do meia Rivaldo, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira e eleito melhor do mundo em 2000. Rivaldo chegou quando ainda era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Tanto que uma das cláusulas do seu contrato era de que se ele recebesse uma proposta da Europa, ele poderia sair do clube de graça. Mas a expectativa que era gigantesca pelo nível de jogador e histórico também, né, do Rivaldo, a expectativa que era gigantesca não foi cumprida dentro de campo. Isso porque o meio atacante, que ficou um ano sem jogar depois que saiu do Milan, teve dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e chegou a ser vaiado em quase todos os jogos que fez. Resultado, Rivaldo fez apenas 10 partidas, marcou 2 gols e foi embora quase 2 meses depois de ter chegado. O motivo da sua saída foi por conta de Vanderlei Luxemburgo, hoje técnico do Cruzeiro, que deixou o clube em 2004 para assumir o Santos. Depois o Rivaldo até explicou em entrevista, né, que ele veio pro Cruzeiro praticamente só por causa do Luxemburgo. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, os 3 primeiros nomes eram os que você imaginava? Não esquece de comentar aí embaixo. E também outros nomes que você lembra que vieram diretamente de um clube europeu para o Cruzeiro. Não esquece também de deixar aquele like cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal, mano. Se você não deixou lá no começo, deixa agora, firmeza? Se não for inscrito, se inscreva, bora chegar aí aos 15k, ativa também o sininho para sempre que sair vídeo novo você ser avisado. E caso você queira concorrer a sorteios exclusivos de camisas oficiais do Cruzeiro, além de ter prioridade para participar das lives do canal, torne-se membro clicando aqui embaixo em Seja Membro, deixando também o seu número aí embaixo nos comentários, caso você se torne membro, para te colocar no grupo dos membros do canal. Firmeza? Valeu, tamo junto.